Olá, sejam bem-vindos a mais um comentário da lição da Escola Sabatina aqui da nossa equipe do InfoLição. Antes de a gente começar, eu queria deixar aí um abraço aí para o meu amigo Moraes, pastor Ismael, que está aí hoje com a gente, pastor Elton também. E lembrando, se inscreva aí no canal para você receber os nossos vídeos. Você também pode se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também temos grupo no WhatsApp e no Telegram. E você fica aí convidado para compartilhar também com os outros professores, compartilha no grupo da Escola Sabatina aí os vídeos. Isso vai ajudar não só o nosso canal a chegar em mais pessoas, mas também a termos professores melhores capacitados para compartilhar a palavra de Deus. E para a gente começar, eu gostaria de começar convidando o nosso amigo aí, o Ismael, para fazer uma oração. Oremos, amado Deus e bom Pai Celestial. Graças te damos, porque a tua graça e o teu amor nos alcança a cada momento da nossa vida. Queremos, nesse momento, rogar para que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos, ao estudarmos agora, ao recapitularmos essa lição, possamos extrair lições poderosas para a nossa vida espiritual e que contribuam para o nosso crescimento e preparo devido para o reino celestial. Usa aqui os professores, os que foram escolhidos para esse momento, que nós possamos ser guiados pelos céus e que uma atmosfera espiritual nos envolva nessa hora. É nossa prece em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Ok, meus amigos, estamos estudando sobre a descendência de Abraão. O infográfico dessa semana teve a autoria do pastor Luiz Francisco. Eu que vos fala, fiz o design e a ilustração da capa, belíssima ilustração da capa do meu primo Adnan Batista. O verso para memorizar está em 1 Pedro 2:9. O info de sábado ele fala que ao chamar Abraão, Deus deu a ele uma missão de ser uma bênção, e essa missão foi estendida também de Israel à igreja. Então, nós adventistas, como muitos outros cristãos, cremos que a igreja é uma extensão de Israel, que há uma continuidade, não há uma ruptura entre Israel e igreja, que a igreja é o novo Israel. E com isso nós podemos tirar lições disso, que Israel foi chamado para ser o povo eleito, ou seja, eles foram chamados para serem obedientes, para serem servos. Quando nós vemos eleição nesse contexto, e há muita confusão sobre a eleição, existe o tema da eleição, que as pessoas comentam muito, existe aí um debate grande sobre eleição em relação à salvação, mas nesse contexto específico, e também em outros textos, como Romanos 9 e outros textos mais, essa eleição ela não tem a ver com salvação, mas tem a ver com propósito. Deus escolheu para um propósito específico. Então, é uma eleição para trabalho, para serviço. Não é uma eleição salvífica. Deus tinha o propósito de salvar Israel, mas nesse contexto aqui, o povo eleito tem a ver com essa questão da obediência, da servidão. Sacerdócio real foi chamado para eles serem representantes, intercessores entre os outros povos. Nação santa, ou seja, uma nação separada, diferente das nações pagãs, e propriedade exclusiva de Deus, ou seja, ser especial, mas não porque eles mereciam, mas porque pela graça de Deus. E nisso eles se tornaram pertencentes, né, a Deus. Então, somente por meio da obediência à aliança, o povo de Deus poderia reivindicar ou cumprir a identidade e o papel que lhes eram oferecidos. Somente assim eles cumpriram a sua missão. Então, quem eles eram, ou quem Deus queria que eles fossem, seria essencial para que eles pudessem cumprir a missão. Na parte de domingo, nós vemos uma continuidade disso, né? É escolhido entre todos os povos, e esse tema o Luiz Francisco ele dividiu em duas partes, né? Na primeira parte, ele diz da escolha, né? Que Israel foi escolhido por Deus, ou seja, não foram eles, não foi por vontade deles, mas veio da vontade de Deus escolher eles. Israel é precioso a Deus, e Israel é santo a Deus, como foi falado já. É interessante que
se você for comparar a nação de Israel com as outras nações daquela época, ela era uma nação atrasada, militarmente falando, era atrasada em outras questões de arquitetura e tudo mais, em desenvolvimento agrícola, enfim, era uma nação pequena comparada com as outras, mas Deus escolheu. Eles não tinham mérito em si. Deus não escolheu a nação que estava despontando, a nação que era a mais forte militarmente, ele escolheu uma nação que não tinha esses atrativos, mas eles foram um povo escolhido por Deus. E foi um povo precioso, santo e um povo com um propósito, né? Agora, na parte 2, a parte 2 ela cita essa palavra hebraica, segular, que está em Deuteronômio 7:6, inclusive a lição ela fala dessa palavra, que ela tem pelo menos 2 significados no Antigo Testamento, né? É o tesouro do rei e a propriedade exclusiva. Nesse primeiro significado, tem mais a ver com o rei terrestre, né? Que ele escolhia o seu tesouro, ele era dono do seu tesouro e ele desfrutava do seu tesouro. Agora, na questão de propriedade exclusiva, ele tem mais a ver com Deus. E nós vemos aqui que quem é o sujeito não é o povo, mas o sujeito é Deus. Então, o povo ele pertence somente a Deus. Deus não pertence somente a Israel, ou seja, não é uma ideia de exclusivismo. Israel pertencia a Deus, mas Deus ele era de todas as nações. E todas as nações pertencem a Deus. Então, às vezes, nós confundimos a noção de remanescente com a noção de exclusivismo. A gente, muitas vezes, vê confusões, pessoas achando que ser remanescente é ser exclusivista. E mais para frente nós vamos ver aí sobre remanescente, que remanescente não tem a ver com exclusivismo, mas com você ser inclusivo, né? De você ter uma responsabilidade, mas não guardar essa mensagem só para você, compartilhar com os outros, né? E mais para frente os nossos amigos falaram sobre isto. Pastor Moraes, você pode comentar um pouquinho para a gente na parte de segunda-feira, o acordo sobre a terra? Dentro da aliança, a gente tem observado que tem elementos condicionais, sobretudo aqueles elementos escatológicos. Porém, no processo da aliança, aqueles que cumpriram a aliança, historicamente falando, eles tinham também algumas promessas que eram condicionais. Na época em que a promessa fora feita para Abraão, nós encontramos um mundo diferente do que temos hoje, né? Hoje, acabei de chegar do mercado, e a gente compra no mercado, e se a gente falta na cozinha, a gente vai lá e compra. E a subsistência nossa hoje é uma subsistência que está voltada ao capitalismo. Se você tem capital, você vai lá e compra. Mas na época que Abraão vivia, a subsistência vinha da terra. O fruto, ele tinha que plantar, ele tinha que colher, regar, e para se alimentar dela. Mas para você ter uma subsistência, você tinha que ter a terra para plantar, uma terra boa. E normalmente, naquela época, as terras boas elas já tinham os seus proprietários, né? E aí vinha o terceiro passo, você tinha que despejar o inimigo. A bênção ela seguia essa sequência. Você precisava se alimentar, o alimento vinha da terra, mas a terra já tinha dono. E aí Deus faz a promessa, que toda a promessa de Deus segue essa sequência aí em Abraão. Ele fala lá em Levítico, eu vou até ler, porque é um texto interessante, eu nunca tinha observado isso, mas em Levítico 26:4 diz: eu vos darei chuva no tempo certo, a terra dará seu produto, ou seu fruto, e as aves do campo darão seus frutos. É a promessa do alimento. No verso 6, diz: também trarei paz à vossa terra, vos deitarei e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais ferozes e a espada não atingirá vossa terra. E por último ele fala: perseguirei vossos inimigos e eles cairão à espada diante de vós. Então, essa sequência de que você precisa de alimento e o alimento vem da terra e a terra já tem dono, a bênção de Deus era essa. Eu vou te alimentar da terra e a terra que tiver dono, eu vou espantar. Porém,
a maldição estava também voltado à terra, uma vez que a descendência, ou o povo histórico, não cumprisse a sua parte da aliança, o alimento ficaria escasso, a terra ficaria escassa e os inimigos numerosos. E, por vezes, você vai encontrar esse trio aí, alimento, terra e vitória, inimigos, você vai encontrar o tempo todo na história de Israel. Tá? Dentro do processo histórico, o povo tinha sempre essa bênção do alimento, da terra e das vitórias, ou a maldição da escassez do alimento da terra e das derrotas. Essa aí era o acordo, minha parte, meu comentário na parte de segunda-feira. Muito bem, e aí agora fica a cargo Ismael. Por favor, Ismael. Eu acho que tem uma conexão bem interessante com o que você falou na parte de segunda-feira. Mas se a gente analisar pelo menos 2 detalhes aqui, vai fazer muito sentido a essa questão das bênçãos que eles receberiam se cumprisse a sua parte na aliança, né? E a conexão ela é visível quando a gente analisa que eles precisavam guardar os mandamentos, os estatutos, para que pudessem ser esse povo escolhido, esse povo preservado, por meio do qual pudesse vir o descendente. E quando a gente analisa exatamente o texto que Guerra de Rácio coloca aqui, né, na parte de terça-feira, eu achei que foi muito oportuno esse texto de Gênesis 6:5, especialmente porque é uma seção que fala da corrupção do gênero humano, de um povo que eles não tinham, em termos práticos, assim, bem claros, os estatutos bem definidos, as leis bem organizadas, de forma que eles pudessem ler cláusula por cláusula. Eles, como não tinha, eles operavam meio que se fosse uma espécie de motor de corrente contínua. Vou usar essa ilustração, essa figura aqui, porque o motor de corrente contínua, não sei se vocês já perceberam, ele precisa ter uma carga aclopada no eixo dele, para que quando ele for acionado, a partida dele, ele não se autodestrua. É preciso ter uma carga aclopada. Se você já andou de elevador, muitas pessoas já, né, moram em prédios, tal, tem elevadores e tudo mais, sabem que ali no elevador, quando o botão é acionado, é um torque tão violento e a carga é tão forte que consegue fazer um deslocamento. E quando é para frear, freia ali também automaticamente. É um tipo de motor que tem uma grande carga aclopada ali no eixo. Diferentemente de motores de corrente alternada, não precisa necessariamente ter uma carga aclopada. Por que eu estou usando essa ilustração? Estou usando exatamente para mostrar que os antediluvianos, eles não tinham necessariamente, em termos práticos, essa carga aclopada no eixo. De tal maneira que eles se autodestruíram, que é o que acontece com o motor de corrente contínua quando não tem a carga aclopada. Ele vai girando, até que o rotor começa a tocar no estator e ele se autodestrói as esferas, os rolamentos, eles explodem e acaba se autodestruindo. E foi exatamente o que aconteceu com os antediluvianos. Eles se autodestruíam, né? De maneira que o texto diz que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então, a gente percebe que, nesse caso, não havia mais nenhuma reserva não tocada pela maldade. Ele já tinha se autodestruído. E Deus precisava ter uma descendência pela qual pudesse vir o Messias, devia ser preservado. E aqui a gente percebe que Deus escolhe, então Noé, para que haja, a partir de Noé, essa restauração na aliança, para que aconteça uma nova aliança, e que, na verdade, é a continuidade daqueles princípios que Deus já havia colocado no coração do homem por meio da criação, não é? Então, a gente percebe exatamente esse item de que era necessário que tivesse, sim, as leis, os estatutos, para que eles pudessem viver à luz daquilo que Deus queria e que, por meio deles, viessem o descendente para poder preservar, então, a descendência pela qual pudesse vir o Messias.
E aí, na sequência, nós temos o remanescente, né? O tema aí da parte de quarta-feira. O autor ele traz 3 textos que, para mim, são fundamentais para a gente entender o conceito de remanescente a partir do Antigo Testamento, né? Porque, às vezes, a gente, na Igreja Adventista, a gente é muito tentado já a se voltar para o remanescente de uma perspectiva escatológica. Então, aqui ele já traz alguns textos que nos traz uma ideia muito clara de que Deus ele preserva um povo através do tempo e da história dele. Eu menciono aqui, por exemplo, os textos de Isaías 43, Miqueias e Sofonias, quando se refere ao resto, ao que sobrou ali do exílio, né, do exílio babilônico, ele compara esse resto a um rebanho disperso também, que ali acaba, depois daquilo que a gente percebe que foi a dispersação, né, das tribos, depois da invasão da Síria, depois com os babilônios, houve uma dispersação, mas sempre Deus preserva um pouco de pessoas fiéis a essa aliança, a esse acordo. E o que me chama a atenção é a expressão que aparece sempre nesses 3 textos, que é a expressão Bayom Hahu. É uma expressão hebraica para se referir naquele dia, né? Sempre apontando para aquele dia, um dia em que, na visão escatológica deles, que seria ali a visão de que Davi e Sião com paz, com fertilidade, com retidão, justiça associada junto com o dia do Senhor, essa seria basicamente a visão de escatologia que eles tinham, a visão de Davi, do descendente de Davi que viria para habitar em Sião, para trazer a paz, para trazer a fertilidade, a retidão, a justiça, nessa consciência de que, quando isso acontecesse, chegaria o dia do Senhor. A gente percebe que essa expressão Bayom Hahu, ela sempre vem no texto, como se referindo assim aos últimos dias, no caso, nos dias deles, que seria o dia da chegada do descendente de Davi, que viria para assumir a cadeira, mas que esse descendente viria a partir do remanescente, a partir desse grupo que se manteve sempre fiel à aliança, né? Então, a gente já começa a perceber que, a partir daqui, Deus sempre tem um povo separado, um povo que ficou fiel aos princípios, aos estatutos, à aliança de Deus. Isso é muito forte aqui nesses 3 textos que o autor ele menciona aqui. E a partir daqui nós temos esse conceito também de remanescente que vai vir lá em Apocalipse 12, 17, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da descendência, né? O resto que sobrou daquela igreja que Cristo veio estabelecer, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aí vem a menção também a parte de obediência, né? E tem a fé em Jesus, que é a salvação que nós só conseguimos pela fé em Cristo Jesus. Então, esses 2 pontos, isso nos chama muita atenção, porque nós entendemos que o remanescente fiel é aquele que vai, de fato, possuir a terra, o novo céu e a nova terra, né? É esse remanescente fiel, esse grupo que sobrou de toda essa trajetória, né, ao longo das eras aqui na Terra. Mas já indo agora, então, já para a lição de quinta-feira, esse é um comentário que a gente vai seguir. A gente vai ver aqui sobre o Israel espiritual. Aqui no nosso info, a gente vai ver aqui que é colocado: o discurso de Deus a Abraão é universal. Nele são mencionadas todas as famílias da terra. Essa universalidade se manifesta na mensagem de Paulo da seguinte maneira. Então, tem aqui um Deus universal, em Atos 17, 24 a 28, uma mensagem universal, em 2 Coríntios 5, 18 a 20, um Salvador universal, Romanos 5, 17 a 19. Ele vai falar aqui que Abraão não creu por conta da genealogia ou da circuncisão. Creu pela fé. Esse é o caminho para se tornar um descendente espiritual de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Um texto que não está aqui no info, mas está na lição, é o texto de Gálatas, no capítulo 3. Então, Gálatas capítulo 3, o verso 29, na verdade, se a gente for olhar aqui a partir do verso 26, vai dizer o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus,
Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, de Sarte, não pode haver. Agora, olha só isso aqui. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo ele vai mostrar em vários momentos, aqui em Gálatas, em alguns momentos, no livro de Romanos também, em especial em Romanos capítulo 4, algumas questões interessantes. Uma delas é, Abraão não teve só descendentes judeus. Então, você vai lembrar que os midianitas eram descendentes de Abraão, os ismaelitas eram descendentes de Abraão, e mais alguns outros povos que descendiam de Abraão. E aí, não foram só os judeus, inclusive, que foram os descendentes circuncisados, porque Ismael também foi circuncidado, ainda que a sua descendência, talvez, eu não vou saber agora dizer se circuncidasse, mas Ismael também foi circuncidado. Inclusive antes de Isaac, que é de onde vem os judeus serem circuncidados. E aí vem o ponto que Paulo coloca, e ele vai falar o quê? Simplesmente ser circuncisado não queria dizer que você era realmente o descendente da promessa. Você podia ser descendente de Abraão, ser descendente da promessa significava mais do que simplesmente ser filho ou descendente biológico de Abraão. E aí Paulo ele vai colocar uma coisa curiosa e ele vai dizer o quê? Que quando nós estamos em Jesus, nós somos um povo, descendentes, independente de serem judeus ou gregos ou qualquer função social, mas o ponto que ele dá Abraão como esse primeiro exemplo. Por quê? Se a gente for parar para pensar, eu estava lendo aqui um livro que fala uma frase bem interessante, fala o seguinte, Abraão foi o primeiro prosélito. O que era um prosélito? Prosélito eram aqueles gentios que decidiam entrar no judaísmo, então eles tinham que fazer a circuncisão, tinham que guardar os mandamentos, e eles tinham esse processo, e eles eram prosélitos, eram gentios convertidos para o cristianismo, para o judaísmo. E Abraão foi esse primeiro, porque Abraão ele não nasceu numa descendência nobre, digamos ali, na descendência de Abraão. Ele foi o primeiro. Ele não nasceu circuncidado, ele não foi circuncidado no 8º dia. Ele teve fé. Então, por meio da mesma fé que Abraão teve, nós podemos também ser feitos filhos e descendentes de Abraão segundo a promessa, porque essa é a descendência que Paulo vai dizer que conta, porque descendente segundo a circuncisão pode ter inúmeras. Então, e aí a gente já vai para um texto, eu já vou entrando aqui, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa da lição de quinta, eu já vou entrar no texto de Pedro para a gente ir para a lição de sexta. Se alguém quiser fazer algum comentário. Ok? Não pode continuar. Então, vamos então, porque Pedro vai elaborar essa ideia, é um outro autor bíblico, vai elaborar essa ideia de uma maneira, particularmente acho muito bonita. Então, aqui, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, é o nosso verso áureo, a gente já até viu sobre isso. Então, eu vou colocar aqui, verso áureo, como o Elton fala, descrevendo aí, denunciando a minha idade, né? Isso, quem fala verso áureo entrega a idade, meu amigo. Já mostra que já está chegando perto dos 40. Ou já passou dos 40. É o texto para memorizar, né? O texto para memorizar. Eu ainda estou chegando perto, ainda falta um tempinho para chegar nos 40 ainda. Mas olha só o que o nosso texto para memorizar vai falar aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, eu vou ler o verso 10 também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, uma coisa que é dita aqui é que antes não era povo. Para quem Pedro está escrevendo antes, não era povo. A gente pode entender isso dizendo que eram gentios de vários rumos e que agora eles se juntaram, ou gentios e judeus que antes cada um estava no seu lado e agora eles foram feitos um só povo. Mas aqui diz o quê? Esse povo, ele é chamado de sacerdócio, e aqui tem uma figura que é sacerdócio real. A linguagem dá a entender que era uma espécie de sacerdote que servia a um rei, e também a gente vai perceber o quê?
aqui é feito um uso, a gente tem aqui uma citação de um texto bíblico. Na verdade, de 2 textos bíblicos. Um deles, a lição vai colocar, que é Êxodo 19, verso 6. Então, olha só o que vai dito aqui em Êxodo 19, verso 6. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui tem uma grande importância pelo momento que esse texto foi dito. Esse texto foi dito quando a lei ia ser entregue ali digamos assim, quando Moisés estava subindo ali para o Sinai. Então, para receber os 10 mandamentos. Então, a gente percebe que Pedro ele está fazendo um eco, ele está fazendo uma alusão, ele está quase que citando, e ele está trazendo a ideia de Deus escolhendo um povo para obedecer, e ele está fazendo essa mesma coisa conosco, em Cristo agora, nós que somos cristãos. Então, em Cristo, nós estamos recebendo esse mesmo chamado como povo. O outro texto que vai ser citado aqui por Pedro está em Isaías, capítulo 43, verso 20 e verso 21, que diz o seguinte: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu povo escolhido, o povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, a gente tem aqui Deus mostrando que mesmo Israel foi um povo escolhido e que Deus formou esse povo para ele. E Pedro está usando essas mesmas palavras para falar para nós. Então, eu vendo isso, me lembro um pouco ali na história, a gente tem uma noção que é os mitos fundantes, né? Que é quando você pega uma ideia ali que tem e você tenta fazer um eco daquela história que aconteceu com uma figura do passado. Então, a gente vai ter, por exemplo, Tiradentes é retratado como herói, então ele é pintado com barba, né, e tudo, entre outras coisas ali. Dom Pedro I fazendo o grito da independência, é um quadro ali que não tem muito a ver ali com o que realmente aconteceu para mostrar uma coisa heróica. Aqui nós temos uma coisa que é dita como aconteceu, porque foi profeticamente dito, e nós temos Pedro, ele recorrendo aos atos fundantes do povo de Israel como povo. Um povo que sai do Egito como escravo, tem um êxodo, Deus escolhe eles para ser povo, dá uma lei para eles obedecerem e faz deles uma nação para levar, para proclamar os benefícios de Deus. E a gente vai ter aqui Pedro dizendo que isso não aconteceu só com o Israel, digamos, o Israel físico, né? O descendente físico de Deus, de Abraão, perdão, mas também com nós, descendentes da promessa pela fé. Então, a gente percebe que tanto Pedro como Paulo, eles vão mostrando o quê? Que assim como Deus escolheu um povo, ele escolhe um povo hoje. E para encerrar essa minha participação da de sexta, só deixando aqui, lembrando aqui o texto, a parte fantástica que diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes a gente para por aí e fica, poxa, olha só, como eu sou fera, né? Como eu, como cristão, estou por cima da carne seca, tem uma expressão que diz assim. Mas aí continua dizendo assim: a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um remanescente, e como todo remanescente bíblico, nós não somos um remanescente só para ter as bênçãos, mas nós somos os remanescentes para termos uma missão: proclamar. E se não me falha a memória, eu vou até conferir agora rapidinho, mas se não me falha a memória, aqui a gente tem essa proclamação, a ideia é de uma palavra bem parecida com evangelizar. A ideia é: precisamos levar adiante essa mensagem para salvar as pessoas. Esse é o dever de todo remanescente. Muito bem, então vamos pegar aí de cada um 30 a 40 segundos de impressão, em poucas palavras, começando com o pastor Bruno. Eu só vou falar uma coisa bem simples ali, pegando o gancho do que o pastor Elton falou agora há pouco. Paulo, a ideia do texto é justamente dizer o quê? Não há divisão, não há escravo, liberto, judeu e grego. E se a gente usar um texto desse para dizer exatamente o contrário, a gente está indo exatamente contra o que a Bíblia está falando. Então, a gente precisa lembrar que ser remanescente é sobre uma mensagem e uma missão, e não sobre um status de santidade ou ser melhor do que os outros. Obrigado, Bruno.
Elton, dê aí sua impressão final. Minha impressão final é que a nossa noção de remanescente, ela também influencia de como nós olhamos os últimos eventos. O dispensacionalismo, né, e muitas ideias aí sobre a restauração de Israel surgem de uma má compreensão ou de uma dicotomia de separar Israel de igreja. Quando nós entendemos que Israel e igreja são uma coisa só, nós vamos entender melhor o Antigo Testamento, vamos entender melhor o Apocalipse e vamos entender também qual é o nosso papel aqui neste mundo. Então, nós devemos cada vez mais estudar e entender este assunto e sabermos que somos o novo Israel, mas não olharmos para os privilégios, mas para a responsabilidade. Obrigado, bem pontual. Pastor Ismael, dê aí sua impressão final. Maravilha. Eu vou ficar, pastor, com a primeira frase do verso 6 de Zacarias, capítulo 16, que diz: passando eu por ti, eu te vi. E ele menciona ali que viu o povo num charco de sangue, sofrendo. E eu coloquei a minha capa, eu coloquei a minha vestimenta sobre ti. Vou ficar com essa frase, passando eu te vi, porque isso, de algum modo, mostra para mim que não há nenhum mérito humano no processo da salvação, no momento em que a gente se torna descendente agora de Abraão e herdeiro da promessa. Não há nenhum mérito nosso. Todo o mérito, do princípio ao fim, é de Cristo Jesus. Ele passando, ele me viu no meu lamaçal de pecado, ele viu aquele que está bêbado, caído na sarjeta, ele viu aquele drogado, aquela pessoa que estava sofrendo no mundo da droga, da criminalidade. Passando eu te vi. E eu coloquei sobre você a minha capa, a minha justiça sobre você. Tudo é pela fé, e é pela fé que um dia nós alcançaremos o reino celestial. Muito obrigado. Eu escolhi aqui a expressão todas as famílias da terra. O pastor Bruno muito bem falou aí da questão genealógica de Abraão, que não se limitou apenas a Isaac. Mas você vai reverberar essa mensagem quando diz pregar toda nação, língua e povos, a mensagem universal, quando você vai lá ver Jesus sendo anunciado como aquele que todo que nele crer não pereça, todos. Então, essa mensagem, todas as famílias da terra, ela é importantíssima para nós, porque ela é inclusiva, totalmente inclusiva. Ela não respeita casta, não respeita continente, e a gente vê o evangelho chegar em todos esses locais. Então, quando a mensagem diz a todas as famílias da terra, e que você vai no Japão, vê filho de Abraão, você vai lá na Europa, vê filho de Abraão, você vai lá nos Estados Unidos, você não consegue enxergar isso em todas as religiões. Só o cristianismo consegue cumprir cabalmente a expressão todas as famílias da terra. Eu quero aproveitar aqui esse momento e pedir para que o pastor Bruno Flávio encerre conosco aí com uma oração. Oremos então. Deus eterno, obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheste. Apesar de sermos quem somos, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor nos chamou para sermos Teus filhos. O título mais nobre que podia ser dado a um mortal, ser chamado de filhos de Deus, o Senhor nos escolheu para isso. Que todo e qualquer que quiser, independente de raça, tribo, língua, nação, estado social, qualquer um pode entrar nas bênçãos das promessas da Tua aliança e ser chamado também de filho de Deus. Seja conosco, abençoe cada professor que está ouvindo, que o Senhor capacite com o Espírito Santo a se aprofundar cada vez mais na Tua palavra e também a compartilhar isso da melhor maneira possível com sua classe. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo.